Por isso clamamos agora, abençoa a vida do Ricardo. Que esta palavra de hoje queime os nossos corações, cure os nossos corações, revele tanto amor, que não dá mais para ser igual, Senhor. Que nós possamos ter revelado os teus planos para nós. Que a vida do Ricardo seja esse canal de bênção, de cura, de revelação, para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Tua honra e tua glória. Eu quero te escutar. Vai sentando e vai cantando, declarando: eu quero te escutar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que cada dia, então, o Senhor possa nos ensinar a pregar a palavra dele todos os dias e de vez em quando falar, né? Como diz o santo, não me lembro agora, ele falava: Deus, dá-me a graça de pregar a sua palavra todos os dias e de vez em quando falar da sua palavra. Na verdade, ele falava assim: pregar com a vida, né? Dá-me a graça de pregar a sua palavra todos os dias, né? Com a vida. De vez em quando, pregar com a palavra, que é o que faz o efeito verdadeiro, né? A gente pregar a nossa verdadeira mudança de vida. É o que fala mais belo, né? Na vida de um cristão é o novo nascimento. A gente vê que as pessoas, com o tempo de caminhada, vão deixando os costumes, as crenças, todas as coisas daquele velho homem. A pessoa vai deixando, porque vai nascendo uma nova criatura, uma nova pessoa. Esse é o maior de todos os milagres, né? O maior de todos os milagres é esse, é do novo nascimento. Então, quem esteve aqui na semana passada, a gente está fazendo então um pequeno seminário sobre a cura das emoções, cura interior, né? Cura da alma. E na semana passada, né, foi colocado que de todas as coisas que se deve guardar, em primeiro lugar, guarde o seu coração, né? De tudo que se deve guardar, antes de se guardar qualquer coisa, guarde o seu coração, porque como Jesus disse, que é do interior do coração do homem que surge, né, os maus pensamentos, o adultério, o roubo, tudo começa no coração. Então guarda o seu coração, foi o primeiro passo que nós demos aqui, né? E na semana passada, então, quando terminou o louvor, a gente falou que o próximo passo seria a gente viver a experiência de perder o medo, de ter medo de obedecer a Deus. No fundo, nós temos um medo de obedecer a Deus, porque a gente acha que a gente vai sair perdendo, né? De alguma forma a gente acha que a gente vai sair perdendo. Quando a gente obedece a Deus, a gente vai estar em algum tipo de desvantagem. Essa é a verdade. Então, o que nós gostaríamos nesta noite de passar para vocês é esta experiência de que existem algumas prisões que libertam e existem algumas liberdades que aprisionam. Amém? Vamos gravar isso? Repete comigo: existem algumas prisões
que liberta, algumas liberdades que aprisionam. Vou dar um exemplo para vocês, bem prático assim, nada contra com quem fuma, até porque esta aqui é uma oportunidade de você colocar a sua vida, se você tem o vício do cigarro, e foi uma experiência tão interessante. Eu não sei se você sabe, tem um cigarro chamado Free, né? Free, né? Free. Em inglês, um dos significados, ou o significado é livre, né? Livre. E é interessante que quem fuma, quando falta o cigarro, é aquele desespero, né? Se tem um real aí, se tem um real. Dá um realzinho. Preciso comprar um cigarrinho, né? E aí eu estava trabalhando com dois. Esses dias eu fui fazer um serviço com dois caras, assim, né? Dois amigos meus, eles são fumantes. E eu estava fumando, né? Porque a gente que não fuma acaba fumando de tabela, tá? E foi interessante que a gente saiu para comer alguma coisa, e aí um deles pegou e falou, aí a gente parou no posto, aí ele falou assim, olha lá, a loja de conveniência está aberta, vai lá e compra um maço de cigarro lá. O outro saiu todo apressado, né? Eles estavam sem cigarro, pelo menos é o que parecia. Aí ele foi lá e, enquanto ele estava comprando o cigarro, esse que falou para ele, vai lá comprar o cigarro, tirou um maço de cigarro novinho do bolso, tirou, né? E começou a tirar um cigarro para fumar. O outro chegou com um pacote de cigarro, falou, rapaz, você tinha cigarro aí, você nem... Eu disse, se eu não falasse para você fumar, ou se eu não falasse para você comprar, você ia ficar serrando meu cigarro aqui, né? Então eu já falei para você comprar o seu cigarro, e assim a gente vai. E assim, são coisas que, essas liberdades, esses free, né, que muitas vezes aprisionam a gente, muitas vezes a ficar independente do outro, de um cigarro, muitas vezes de um copo de bebida. A gente fala assim que bar é uma bênção, né? Lá no Guanabara, meu bairro, eu faço propaganda do meu bairro, tem bastante bairro, mas pode comprar um terreno lá, morar lá, que é uma benção de bairro, né? Mas o cara pode até passar fome na rua, mas no bar o cara não passa vontade de beber, né? Porque sempre existe aquele que partilha, né? Aquele que vai partilhando as coisas e tal. E falando desta questão de se obedecer a Deus, dessa possibilidade de nós experimentarmos o que Deus tem para as nossas vidas, o que eu gostaria de colocar para vocês, sabe, gente, a questão, quando você obedece a Deus, você não deixa passar a oportunidade de Deus fazer algo na sua vida. Quando você deixa de obedecer a Deus, você muitas vezes deixa a oportunidade passar. Eu lembro que quando eu creio assim, que eu fui uma pessoa assim desde jovem, não faz muito tempo, mas desde jovem sempre fui uma pessoa assim que, pela graça de Deus foi direcionando minha vida. Eu lembro que quando eu vim da fazenda, quando a gente veio embora, com 14 anos, a única coisa que eu sabia era carpir, né? E eu falava para o pessoal que eu tinha um sonho de trabalhar na mirim, né? Ser mirim, trabalhar todo bonitinho e tal, no escritório, né? Quem já foi mirim aqui? Tem alguém não? Já foi mirim? Começou com mirim? Levanta o braço, cadê os mirim? Os mirim, tem alguns mirim aqui do tempo quando o uniforme do mirim era como se fosse um do exército, né? Aquela capzinha, aquelas coisas. E o Luizão também. E aí a única coisa que eu sabia era carpir. E aí eu peguei, eu e um amigo meu, a gente saiu para estar caçando terreno aqui na cidade para carpir. Eu bati palma numa casa, e aquela casa o cara atendeu a gente e falou assim, olha, aqui é tudo ladreado, eu tenho uma oficina aqui ao lado aqui da minha casa aqui, e se vocês quiserem tem aqui uma perua para você estar lixando. E aí naquela oportunidade, né, a oportunidade que eu olhei e enxerguei, apesar de todo o sonho de um trabalho, foi por aquele caminho que eu comecei toda a minha caminhada, né? Comecei trabalhando naquela oficina, e depois fui trabalhando e tal, e cheguei onde eu estou hoje. Não cheguei muito longe, mas eu enxergo que aquela oportunidade que eu pude enxergar e abraçar, ela fez toda a diferença. Eu gostaria de pegar com vocês um trecho lá no livro de Samuel, para que a gente comece a enxergar a questão das oportunidades, a oportunidade de se obedecer a Deus e de se ver o efeito, né? Aqui você vai ver claramente, eu vou pegar duas passagens de duas pessoas lá no livro de Samuel no Antigo Testamento. Samuel capítulo 2. Samuel capítulo 2. Então você vai passar Deuteronômio. Samuel 2, Samuel 2. Segunda Samuel. Quem tem a Bíblia Ave Maria para ajudar, página 346. Capítulo 11.
2 Samuel capítulo 11, aí vai do versículo 1 em diante. Aqui só para a gente resumir um pouquinho a história, só para a gente resumir, Davi então ele era um rei. A gente começando então aqui do versículo 1 aqui, é interessante isso aqui antes de eu fazer um resumo. No ano seguinte, na época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou Joabe com os seus suboficiais e todo Israel. Eles devastaram a terra dos amonitas e sitiaram Rabi. Davi ficara em Jerusalém. Vou ler de novo. No ano seguinte, na época em que os reis saíam para a guerra. Para onde que os reis iam? Para a guerra. Conseguiu entender? Davi enviou Joabe com seus suboficiais e todo Israel. Eles devastaram a terra dos amonitas e sitiaram Rabá. Davi ficou em Jerusalém. Para onde que os reis iriam nessa época? Para onde Davi ficou? No seu palácio. Depois, se você começar a ver aqui, é interessante porque Davi ele já havia feito muitas guerras, muitas incursões, e Davi já era um rei poderoso. E naquela época em que ele tinha que estar combatendo com Israel, ele resolveu ficar no palácio. E se você continuar lendo aí, ele vai acordar mais ou menos pela tarde, ele vai ver uma mulher, Betsaba, sei lá, todo mundo fala diferente, né? Sei lá, Betsabé. Ele vê aquela mulher, ele se apaixona por ela, manda mensageiros, os mensageiros trazem ela, aquela mulher é casada, ele dorme com ela. Depois de algum tempo, aquela mulher volta para ele e fala: eu estou grávida. E aí ele resolve fazer um jeitinho brasileiro, né? Ele mandou chamar então o esposo dela, que estava na guerra, para que ele pudesse dormir com ela, e aí ele ia achar que o filho era dele. Olha que solução, né? Olha que cara esperto. Então ela dorme com ele, ele vai achar, só que o nome dele era Urias. Urias era um homem fiel, um homem de guerra. E numa determinada passagem aqui, se você ler, você vai ver que ele vai falar assim: como posso eu ir deitar com a minha mulher, ter relação com ela, sendo que o exército de Deus está combatendo? Eu não vou. E Urias não foi, a ponto de Davi enviar uma carta a Joabe, envia novamente Urias, e ele fala assim para Joabe: coloca Urias, né? Davi fala assim: coloca Urias na linha de frente de guerra, na primeira fileira, para que ele morra. E o que acontece com Urias? Urias vai e morre, para que o segredo dele não venha à tona em Israel. E aí, neste momento, quando isso acontece, então ele vai para a guerra e de fato Urias morre. Ele achou que estava tudo bem, tudo certo. Deus manda um profeta chamado, acho que é Natan, vamos ver aqui, isso, Natan, no capítulo 12, versículo 7,